Vamos lá, pessoal. Eu sou o Jomar da Zurich Contábil, uma empresa especializada em planejamento tributário. E hoje eu estou com a Bruna e ela vai explicar para vocês aqui qual que é a ideia desse vídeo. Bom, gente, eu sou a Bruna, faço parte do time comercial aqui da Zurich. E eu converso o tempo todo com um monte de empresários, né? E a proposta desse vídeo é a gente trazer as 5 principais perguntas que os empresários trazem para mim, para o Jomar estar respondendo. Primeira pergunta que a gente tem aqui, Jomar, é a respeito do aluguel, né? A gente sabe que agora com a reforma tributária, o circo está fechando, né? E vai acontecer que o aluguel vai começar a ser muito mais declarado no imposto de renda. E aí fica aquela questão, vale a pena realmente a gente declarar como pessoa física ou compensa a gente declarar como pessoa jurídica? Quais são os impactos da reforma em relação a isso? Eu vejo que o pessoal tem bastante essa dúvida dos aluguéis aí. Então, o pessoal tem muitos aluguéis aí para receber e muitos não declaram, só que a Receita está cada vez mais de olho em cima disso daí. E um ponto importante, Bruno, é que a partir do ano que vem, o aluguel ele vai começar a pagar o novo imposto, então, que é o IBS-CBS. E ele tem uma regra para isso, né? Que é basicamente, se você tem mais de 3 aluguéis e recebe mais de 240 mil no ano, né? Que dá 20 mil reais por mês, é um valor pouco, né? Para quem tem vários aluguéis. A partir disso, a pessoa tem mais de 3 imóveis e mais de 240 mil no ano, ela vai pagar o IBS-CBS. Nós ainda não temos a alíquota até a gravação desse vídeo, mas a gente estima aí em média de 8%. Então, quer dizer, vai ter um aumento relevante. Ela tem uma redução dessa alíquota para aluguéis, né? Só que o imposto para curtas temporadas, que também é uma outra novidade, curtas temporadas que é o Airbnb, ou seja, aluguéis abaixo de 90 dias, aí ele vai se equiparar a hotéis, que vai ter uma redução menor, ou seja, o aluguel para curtas temporadas ele é um pouco mais caro. Tá? Outro ponto importante, mesmo que você é pessoa física, mas está nessa regra de ter mais de 3 imóveis e mais de 240 mil no ano, você vai pagar o imposto mesmo sendo pessoa física. Né? E aí você tem que olhar na pessoa física, você cai naquela alíquota progressiva, você pode pagar de 0 até 27% de imposto. Na pessoa jurídica você vai pagar em média de 7, 8% de imposto, mais esse novo imposto, IBS, que é a CBS, né? Que nós ainda não sabemos qual é a alíquota, nós estimamos uma média de 8%. Então você tem que comparar ali se compensa na pessoa física ou na jurídica, dependendo do teu imposto de renda, que às vezes você tem outras rendas que somadas te levam para uma alíquota muito maior do que a da empresa, né? A empresa também tem a vantagem, né, de você criar uma holding, uma proteção patrimonial, então geralmente é mais vantajoso você estar numa pessoa jurídica, né? A menos que você tenha poucos imóveis e aí a tua pessoa física compensa. Mas o ponto importante é que com a reforma, mesmo na pessoa física, você vai pagar esse novo imposto, você já tem que ficar bem atento agora. Jomar, dentro desse assunto ainda, né, a questão que você trouxe, que agora tem uma regrinha, né, que são 3 imóveis e mais os 200 mil por ano, é isso? É a somatória desses dois, ou se eu já me enquadrar em algum, eu já tenho que pagar esse novo imposto? Você tem que estar incluso nas duas regras. Então, assim, eu tenho mais de 240 mil, mas é no imóvel só, não está na regra. Tem que ter 3 imóveis e os 240 mil. Tem que somar as duas regras, aí você vai se encaixar e aí tá obrigado a recolher o imposto. Legal, ficou muito claro para mim, pessoal, acho que para vocês também. Então agora vamos para a segunda pergunta. DIFAL, Jomar. DIFAL é uma coisa que pega aí muitos empresários, né? Porque a gente tem o DIFAL tanto quando a gente fala às vezes na compra, às vezes na venda. Então conta pra gente, né? Como que vai ficar essa questão do DIFAL com a reforma tributária? E conta pra gente também um pouquinho, que eu pego muitos clientes que estão saindo do Simples Nacional e indo para o lucro real, né? E o DIFAL é sempre uma grande questão, principalmente na parte do e-commerce, quando o cliente ele vende aí a nível Brasil todo, não consegue controlar ali quem são os consumidores finais dele, os estados dos consumidores, então eles têm fica um pouco às vezes engessado, com medo de ir para o lucro real por conta do DIFAL. Conta como que vai ser, qual que é esse impacto que você espera da reforma também em relação a isso. Assim, vamos lá. Nós temos o DIFAL da entrada, que você paga quando você compra uma mercadoria, e aí se você estiver no Simples Nacional, você paga esse DIFAL. Se você estiver no lucro real ou no lucro presumido, você só paga se for um ativo. Se for mercadoria, você não paga. O que acontece é que você toma um crédito menor, né? Aí é o grande vilão dos e-commerces, aí é o DIFAL da saída, que a gente chama. Porque toda vez que você vende para outro estado, você paga o diferencial de alíquota para o estado que você está vendendo.
Mas o que a gente faz no nosso planejamento tributário? Né? O pessoal muito se assusta, fala, tem um DIFAL, tem um DIFAL. Tá, tem um DIFAL. Mas imagina que em média, ele é 6%. Tudo bem. Mas se você vende 50% das suas vendas para dentro do estado e 50% para fora do estado, nós já não estamos falando de 6%, nós estamos falando de 6%, de 3% no total. Isso já melhora bastante, porque no lucro real, geralmente, a gente economiza nos outros impostos. Então, mesmo com o DIFAL, é bastante vantajoso, na grande maioria dos casos, estar no lucro real. Porque o DIFAL, ele é 6%, ele é, mas só quando você vende para outros estados. O pessoal esquece desse detalhe, que dentro do estado você não paga o DIFAL. Então, ele não vai chegar nunca a 6% numa alíquota total. Vai estar ali, né? Depende de qual é o seu percentual que você vende para fora do estado. Temos também outras estratégias, né? Se você vende muito para um estado específico, você pode criar uma filial lá, né? E o STF, existe um dispositivo em que na transferência você não paga diferencial de alíquota. Então, eu tenho uma filial lá, por exemplo, no Rio de Janeiro, transfiro a mercadoria daqui para o Rio de Janeiro e lá eu faço a venda. Não vou pagar o DIFAL, né? E tem também os benefícios fiscais dentro de estados que a gente pode escolher, Santa Catarina, Minas, Espírito Santo. Então, existem estratégias para você reduzir consideravelmente o DIFAL, né? Muita gente no DIFAL já para de fazer a conta, mas se a gente analisar aí com afinco, mesmo com o DIFAL, ainda é compensatório a gente estar no lucro real. Legal. Então, gente, não precisa ter medo de DIFAL, né? Vamos para o lucro real com planejamento, tudo certinho, e acaba compensando. Bacana. E falando ainda dentro da parte do DIFAL, com a reforma tributária, você acredita que o DIFAL vai cair? Isso é interessante, porque o que acontece? Hoje, o conceito da legislação é tributar ali quem produz, né? Então, o DIFAL ele tem essa questão. Com a reforma tributária, ela vai deixar de existir. Porque, na verdade, o ICMS vai deixar de existir. E aí, você vai pagar o imposto de acordo com o estado que você está, já vai recolher o imposto ali na hora da compra, então todo mundo vai ficar ali de uma forma igualitária, né? Então não vai mais precisar ter essa guerra entre os estados, uma vez que o ICMS vai deixar de existir. Ou seja, daqui 5 anos, a gente já está falando, se tudo correr conforme planejado, ele vai deixar de existir tanto o ICMS quanto o DIFAL. Daqui a pouquinho já está acabando. Perfeito. E aí também uma outra novidade com a reforma tributária, né, que o pessoal também me pergunta bastante, é a questão do split payment. Nos fala um pouquinho sobre isso, se você acredita que já vai começar ali em janeiro, ou se não, como que vai funcionar e que impacto que isso vai trazer, principalmente para os e-commerces, né? Vai trazer um impacto grande no fluxo de caixa, porque veja só, hoje a gente vende, apura o imposto, vai pagar o imposto lá no dia 20, ou daqui 3 meses, ou daqui a alguns meses, né? No caso, dependendo de cada imposto, ou às vezes nem paga, o cara fica aí inadimplente com a Receita Federal. Com o split payment, a ideia é não somente acabar com a inadimplência de impostos, como também pagar à vista. Então, quer dizer, você tem um impacto no fluxo de caixa direto na sua empresa aí, de às vezes até 50 dias. Porque veja bem, você paga o imposto dia 20 do mês que vem. Com o split payment, você vai fazer uma venda no dia 1º, já vai pagar o imposto ali. O split payment ele é um sistema muito robusto, onde a ideia é que já se desconta o imposto ali na hora da venda. Então, na hora que você vai passar a máquina de cartão, na hora que você vai fazer uma transferência ou na hora que você vai fazer um boleto, na hora que a pessoa fizer o pagamento, ele já separa e já manda para o governo a parte do imposto e você recebe o líquido, né? Então, o que acontece? Já teve um impacto no fluxo de caixa, que já vai receber menos. Algo que você ia pagar daqui até 50, 60 dias, você está pagando à vista. Já é feito o desconto imediato, né? E um outro ponto importante é que você tem que calcular por fora. Então, o seu preço do produto é R$100, então R$100 mais o imposto. Aí o cliente paga lá 108, 110. Vai cair para você o líquido e vai já para o governo já direto a parte dele, né? E está previsto para entrar aí em meados de 27, mas eu acredito que ainda vai ter testes, algumas empresas de modelo, mas esse sistema, o que a gente sabe é que ele já existe, né? E a Receita está com bastante interesse em fazer isso aí funcionar. Legal. E uma outra dúvida também dentro disso. Você me falou que então os impostos eles vão ser recolhidos no momento que o consumidor faz o pagamento, né, daquele produto que ele comprou. Uma empresa que é do lucro real, por exemplo, ela tem créditos, né? Então
como que vai funcionar isso? Porque se ela tem crédito, né, e gera um débito ali que já foi recolhido, como que vai ser essa compensação? Isso. Eles têm 3 projetos, né? Um projeto é recolher um percentual daquilo definido ali, depois você faz a compensação. Então, por exemplo, o governo ainda não tem esse cálculo, ele vai recolher lá 1%, 2% ou 5%, e depois você pega o crédito, pega o que foi recolhido do governo e paga a diferença, né? Mas eles querem criar um sistema que eles chamam do super sistema, né? Que é o super inteligente. Então, existem vários split payments, né? Tem o que é um percentual, tem o que já recolheu o imposto total e depois você pega os créditos ali, e tem um que eles chamam de super inteligente, que eles querem implantar ali futuramente, que é, no momento do pagamento, ele já calcula todos os teus créditos com base nas compras que você fez, já pega essa sua venda, ele já faz o cálculo e automaticamente já recolhe o imposto corretamente. É realmente um sistema super inteligente e a gente vai ver como é que vai se desenrolar. Mas existem projetos ali de split payments, né? Vai ter ali, a gente acredita que vai existir ali uns 2 ou 3 tipos de split payment que o consumidor vai definir ou a Receita vai definir. Legal, maravilha. Uma outra dúvida também, pessoal, que acontece bastante, né? A gente está vendo casos de empresários que estão sendo fiscalizados pela Receita quando eles passam um valor de cartão de crédito muito mais alto do que eles declaram, né? E aí fica aquela questão, né, Gilmar? Realmente a Receita está vindo mais atrás disso? Até que ponto que o cartão de crédito ele pode voltar como um vilão para a gente quando a gente passa mais do que a gente fatura de nota, né? O que você pode me dizer em relação a isso? Isso. A gente vê um movimento muito grande da Receita, com o uso das IAs, então eles estão intensificando muito a fiscalização, estão conseguindo fazer uns cruzamentos cada vez mais rápidos e cada vez mais intensos. Então aquele empresário que recebe em cartão, mas não declara tudo aquilo que é recebido em cartão, a Receita está cruzando através das operadoras de cartão com as notas fiscais e estão notificando a diferença. Por enquanto, está tendo auto-regularizações de você ir lá retificar e pagar a diferença do imposto, né? Mas futuramente pode ser que eles venham fazer autuações em cima disso. Então, temos que ficar muito atento a andar cada vez mais corretamente, né? E declarar mesmo ali tudo que é vendido, principalmente em cartão ou em transação bancária, porque aquilo ali a Receita consegue fazer um cruzamento hoje muito rápido, te mandar a notificação, e então são coisas que podem te prejudicar de uma forma até que se torne inviável o negócio, né? Então é isso, pessoal. Fiquem bastante atentos nessa parte do cartão de crédito, tá? E a nossa última pergunta é a questão do ST. O ST ele tá caindo, né? Já caiu algumas coisas em abril, caiu algumas coisas outras agora em 1º de julho, né? E aí fica aquela questão. Empresas que compraram produtos com substituição tributária, agora os produtos já não são mais com substituição tributária, como a gente pode ter aproveitamento desses créditos de um estoque que teve a questão da substituição e agora não tem mais? Como a gente lida com isso, Gilmar? É isso. Imagina o seguinte, né? Que você comprou o produto, ele estava com substituição, ele estava no seu estoque. Quando você vendeu, ele saiu. E aí você vai recolher lá os 18% do ICMS, no caso. Só que quando ele entrou, ele não te deu crédito, porque ele era substituição tributária. Ou seja, você perdeu esse valor? Te digo que não. O que você tem que fazer? Levantar todos esses produtos do estoque, na data corte em que caiu a substituição tributária, e pedir para a Receita o crédito desse ICMS. É um procedimento que é feito o ajuste, e conforme o seu inventário, e você toma o crédito. Então isso tem que ser observado, por quê? Porque todos os produtos vão sair da ST, e muitos já saíram, né? E quando você faz a saída, você tem que olhar os produtos que têm ST que estão no seu estoque e recuperar esse crédito. Se você não fizer isso, você vai pagar o imposto 2 vezes. Pagou quando era ST, saiu da ST, está pagando de novo. Então é uma coisa aí que eu sempre falo, olha, o jogo é tributário, você tem que ficar atento aí, você pode perder um valor relevante aí de imposto aí por causa dessa transição aí do governo. Legal, então é isso, pessoal. Vamos ficar atento também com essa questão da ST, tá? Se você que é empresário e tem produtos aí que são ST, vamos dar uma olhadinha no nosso estoque para a gente poder fazer a compensação e o recolhimento novamente desse crédito perdido, né? Exatamente. Chama a Zurich que a gente pode te ajudar.
Bom, pessoal, foram feitas várias perguntas aqui. Qual delas que chamou mais a sua atenção? Qual delas que você sente uma dor aí como empresário? Você pode estar respondendo aqui nos comentários também. Se tiver alguma outra dúvida que a gente não trouxe aqui, tem um link aqui embaixo que vocês podem estar clicando, perguntando pra gente. Vocês vão falar diretamente comigo. E se precisar, a gente faz até um novo vídeo com o Jomar, né, Jomar? É isso aí, pode perguntar que a gente quer te ajudar. Obrigada, gente.